Eu sempre achei que sabia como a fenda do biquíni funcionava. Tinha o Sr. Sirigueijo, que era ganancioso, tem o Lula Molusco, que odeia a própria vida, e tem o Bob Esponja, que trabalha feito um condenado, virando hambúrguer de siri por um salário qualquer. Simples, né? Só que aí um dia eu parei pra pensar numa coisa que nunca tinha me incomodado antes. Uma coisa tão óbvia que dá raiva de não ter percebido mais cedo. Bob Esponja mora no abacaxi. Tem uma biblioteca gigantesca na sua casa. Sustenta um caracol de estimação. Comprou a própria casa pagando à vista com uma bolsa cheia de dinheiro. E ao mesmo tempo a série inteira insiste que ele mal recebe centavos por dia. Como? Como isso aqui funciona? Se o cara ganha centavos por dia, como ele come, como ele vive, como ele compra presentes pro Patrick, paga a conta de luz, mantém uma casa de 2 andares funcionando no fundo do oceano. E foi aí que eu comecei a puxar os fios, episódio por episódio, temporada por temporada. E o que eu encontrei não foi uma resposta, foi um sistema tão torto, tão calculado e tão absurdo que mudou completamente a forma como eu enxergo o Siri Cascudo, o Sr. Sirigueijo e principalmente o próprio Bob. Mas calma que a gente vai por partes aqui. A primeira vez que a série menciona o salário do Bob Esponja é logo na primeira temporada, no episódio Botas Barulhentas. O Sr. Sirigueijo convence o Bob a trocar o pagamento do mês inteiro por um par de botas. E quando a gente vê esse pagamento, é algo esperado. Botas comuns, nada absurdo, nada ridículo, parece um salário normal. Já na temporada seguinte, quando Pérola remodela o Siri Cascudo com decoração rosa e brilhante, o Bob compra toda aquela decoração e diz pro Gary que custou apenas o salário de 1 ano. E aqui a matemática já começa a fazer mais sentido. Se ele ganha algo perto de um salário mínimo americano, o valor anual ali giraria em torno de $15.080. Até aqui tudo parece lógico, né? Um cozinheiro de fast food ganhando o mínimo, nada estranho. Mas aí vem o primeiro problema. No episódio O Perdedor Cor-de-Rosa, o Patrick começa a trabalhar no Siri Cascudo e descobre que em vez de receber um salário, ele teria que pagar o Sr. Sirigueijo $100 por hora. E isso já é perturbador por si só. Mas o que realmente me incomodou foi o que vem 2 episódios depois. Em Morrendo por uma Torta, o Lula Molusco menciona casualmente que recebe salário mínimo. Ou seja, pelo menos o Lula recebe um valor fixo, um valor real. A gente já consegue confirmar isso. Mas e o Bob? Bem, o Bob é uma outra história. No episódio Calças Engraçadas, alguém menciona que eles ganham 5 centavos por dia. E o Bob ri. Ele confirma, aceita e abraça aquilo como se fosse completamente normal ganhar 5 centavos por um dia inteiro de trabalho. E se isso aqui já não fosse o suficiente, no episódio Férias Desastrosas, o Sr. Sirigueijo mostra uma moeda de 10 centavos pro Bob. E o Bob responde que aquilo é mais dinheiro do que ele ganha em um ano inteiro. Um ano, 10 centavos. E aí você para e pensa, tá, isso é piada, né? Um exagerozinho cômico. É a série fazendo uma graça com uma exploração trabalhista de um caranguejo miserável. Faria sentido se parasse por aí, mas não para. Na 7ª temporada, em Uma Refeição Ruim, o Sr. Sirigueijo começa a pagar os funcionários com algo chamado bilhetes malucos, que é literalmente dinheiro falso, papéis sem valor, impressos por ele. E os funcionários aceitaram, né? Porque é o que tinha que fazer. E é nesse ponto que a pergunta muda completamente. Porque antes a gente estava se perguntando, quanto dinheiro o Bob Esponja ganha? Já agora a pergunta é outra, por que ele aceita ganhar tão pouco? E aí entrou o episódio que mudou tudo na minha cabeça. Esse episódio mostra sem filtro nenhum como o Sr. Sirigueijo realmente opera. No começo do episódio ele percebeu que os lucros caíram $3 em relação ao mês anterior. E a partir daí ele começa a cobrar dos funcionários por coisas como respirar, rir ou mastigar até existir. Cada ação tinha um preço. E ao invés de entregar um cheque mensal, ele entregou um recibo, uma dívida que eles tinham contraído. Ou seja, o Sr. Sirigueijo não apenas paga pouco, ele cobra tudo que o funcionário faz dentro do restaurante. Então o salário mínimo que ele supostamente paga, ele desconta de volta, centavo por centavo. E aqui eu finalmente entendi o sistema. O Sr. Sirigueijo paga um salário mínimo no papel, oficialmente, legalmente, podemos dizer. Mas depois cria uma rede de cobranças internas que devolvem praticamente tudo de volta pro seu próprio bolso. No final do dia sobram centavos, literalmente. E sabe o que é pior? No outro episódio, o Lula Molusco fica viciado numa máquina de pegar bichinhos que o Sr. Sirigueijo instalou dentro do próprio restaurante. Ele gasta todo o salário ali. O Sr. Sirigueijo converte o pagamento inteiro dele em moedas de 25 centavos para facilitar o vício. E quando conta o dinheiro que o Lula deixou na máquina, chega a 3.500 moedas, $875. Ou seja, o Lula Molusco tinha economias, ele recebeu o suficiente para guardar algum dinheiro, e o Sr. Sirigueijo encontrou um jeito de sugar tudo de volta usando uma máquina de pelúcia dentro do ambiente de trabalho. O cara não rouba na força, ele rouba com armadilhas, cria sistemas, cobranças invisíveis, vícios, e sempre o dinheiro volta para ele de alguma forma. Isso não é só ganância, isso aqui é uma engenharia, o cara é bom demais nisso.
É um tipo de esquema que no mundo real botaria qualquer empresário na cadeia. Mas na fina do biquíni, ninguém fiscaliza, ninguém denuncia. E a única vez que alguém tentou protestar no episódio da greve, o restaurante foi destruído e os dois acabaram condenados a trabalhar para sempre. E agora vem a parte que me tirou o sono de verdade. Porque mesmo com tudo isso, o Bob Esponja não passa fome, não vive na miséria, não dorme na rua. Ele tem uma casa boa, tem móveis, comida, pratica alguns hobbies. Tem uma vida que honestamente não combina com alguém que ganha 10 centavos por ano. Então de onde vem o dinheiro real do Bob Esponja? A primeira pista está espalhada por vários episódios que ninguém conecta. O Bob Esponja é, sem ninguém perceber, um empreendedor absurdamente competente. Em hambúrgueres bonitos, ele começa a vender hambúrgueres coloridos por conta própria e faz tanto sucesso que o Sr. Sirigueijo ofereceu a chave do seu restaurante. Em chocolate com nozes, ele e o Patrick vendem chocolates pela cidade inteira e no final esgotam todo o estoque. Em outro episódio mesmo, ele compra um chapéu por $10 que acaba valendo milhões para um colecionador. Em Bolso Furado, ele literalmente se torna multimilionário ao encontrar uma pérola rara. E aqui tá um padrão que ninguém percebe. Toda vez que o Bob Esponja sai do siricascudo e faz algo por conta própria, ele ganha dinheiro, muito dinheiro. O cara tem um talento pro comércio, tem carisma, determinação. Ele poderia abrir o próprio restaurante e provavelmente teria mais sucesso que o Sr. Sirigueijo. Mas ele nunca faz isso. Ele sempre volta, sempre retorna pro restaurante, sempre aceita os centavos de novo, como se o siricascudo fosse um vício que ele não conseguisse largar. E aqui entra a segunda pista. No especial Preço no Congelador, vemos uma cena que todo mundo ignora. O Bob Esponja compra o abacaxi e paga à vista com uma bolsa cheia de dinheiro vivo. Agora, quem deu esse dinheiro para ele? Quem bancou a entrada de uma casa quando você ganha centavos por dia? A resposta mais provável, e a série sugere isso sutilmente, são os pais dele. Os pais do Bob Esponja aparecem em poucos episódios, mas toda vez que aparecem, demonstram ter uma vida confortável. Eles tinham casa, carro, rotina, eles não pareciam ser ricos, mas parecem um tipo de família que mandaria dinheiro pro filho todo mês sem precisar cobrar de volta. E se for isso de fato, então o Bob Esponja nunca dependeu do siricascudo financeiramente, ele depende emocionalmente. E essa é a parte mais perturbadora de todas. O Bob Esponja não trabalha lá pelo dinheiro, ele trabalha porque precisa do chapéu, do avental, precisa da chapa quente e do cheiro do hambúrguer de siri às 6 da manhã. Tirar isso dele é tirar a identidade dele. E o Sr. Sirigueijo sabe disso. Ele sabe que o Bob Esponja nunca vai embora, sabe que pode pagar centavos pra ele, sabe que pode cobrar por respirar, sabe que pode substituir o salário por dinheiro falso e sabe que no dia seguinte, Bob Esponja vai estar lá, de novo, sorrindo, pronto pra fazer mais um hambúrguer de siri. E bem, não preciso nem dizer, né? Isso aqui não é emprego, isso é uma dependência emocional travestida de trabalho. E o Sr. Sirigueijo explora isso com uma precisão cirúrgica. Agora, olha pro quadro completo. O Lula Molusco recebe salário mínimo, reclama, sofre, mas recebe. Porque o Sr. Sirigueijo sabe que se apertar demais, o Lula Molusco vai embora. Ele não tem vínculo emocional com aquele lugar igual o Bob Esponja. Ele odeia cada segundo ali dentro. Mas o Bob Esponja aceita qualquer coisa. E por isso ele recebe qualquer coisa. 5 centavos, 10 centavos, dinheiro falso, às vezes nada. O Sr. Sirigueijo ajusta o pagamento de cada funcionário com base o quanto ele consegue tirar dele sem que ele saia pela porta da frente. E sabendo que o Bob Esponja nunca sai, ele nunca dá mais do que o mínimo. Então, quanto o Bob Esponja realmente ganha? A resposta honesta é quase nada. Oficialmente, ele recebe algo entre centavos e salário mínimo. Depende do humor do Sr. Sirigueijo na semana. Mas na prática, depois de todos os descontos, cobranças, esquemas, sobram moedas. Às vezes, literalmente nada. O dinheiro real vem de fora, de alguns empreendimentos paralelos, dos achados aleatórios e provavelmente dos pais que mandam uma mesada pro filho que trabalha de graça no restaurante gorduroso no fundo do mar. E talvez essa seja a parte mais estranha de toda essa história. Porque o Bob Esponja é ao mesmo tempo o funcionário mais explorado e o mais feliz da fina do biquíni. Ele não precisa do dinheiro do Sr. Sirigueijo, nunca precisou, mas precisa daquele balcão, daquela espátula, daquela rotina. E o Sr. Sirigueijo entendeu isso antes de todo mundo. Ele não paga o Bob Esponja pelo trabalho, ele cobra do Bob Esponja pelo privilégio de trabalhar. E o Bob Esponja paga, podemos dizer, quase todo santo dia. Quando o Bob Esponja é demitido em alguns episódios, ele não fica preocupado com dinheiro, ele não fala em contas, não menciona aluguel, não entra em desespero financeiro, ele entra em desespero existencial, ele perde o sentido da vida, fica vazio, quebrado, como se tivessem arrancado uma parte dele, porque arrancaram de fato, o trabalho é a identidade dele. Enquanto o Bob Esponja precisar daquela chapa, da espátula, daquele cheiro de hambúrguer de siri de manhã cedo, o Sr. Sirigueijo pode pagar o que quiser, pode pagar nada, pode cobrar para ele trabalhar e o Bob Esponja vai aceitar. Talvez o salário nunca tenha sido um mistério. Talvez o mistério sempre tenha sido por que o Bob Esponja nunca exigiu um. Porque o funcionário mais leal, mais produtivo, mais talentoso da fina do biquíni aceita ser pago com moedas que cabem numa mão. E a resposta talvez seja na coisa mais triste que a série já mostrou sem nem mostrar. O Bob Esponja não trabalha por dinheiro, ele trabalha para existir. Essa é a identidade dele. Se tirar o ser cascudo dele, não sobra nada.